Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre o termo de arrematação que é emitido pelo juiz do processo de uma ação de cobrança. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Se o seu condomínio precisa de uma assessoria jurídica ou de síndico profissional para fazer uma gestão técnica, mande uma mensagem aqui no vídeo que eu entre em contato. A gente pode marcar uma reunião para avaliar como podemos ajudar o seu condomínio. Termo de arrematação. Hoje eu vou dar um pulo no direito civil para trazer para o direito condominial. O que é o termo de arrematação? É um documento emitido pelo juiz de direito, em uma ação judicial proposta do condomínio em face de um proprietário inadimplente. Esse termo de arrematação pode acontecer em outras situações de processo judicial? Sim, mas hoje eu vou falar especificamente de uma ação de cobrança de cota condominial. Eu sou síndica de um prédio que um proprietário é proprietário de 5 unidades e essas unidades elas deviam cotas condominiais desde 1995, se não me engano. E o processo se arrastava há algum tempo por conta da execução. A gente não conseguia encontrar bens para poder suprir o valor da dívida condominial. Eu já dei um pulo. Para quem conhece o direito, eu já dei o pulo da processo inicial, processo de instrução e julgamento. Eu não vou falar nesse vídeo, eu vou passar para a parte de execução, tá? Agora eu falo como advogada que dá um suporte jurídico para o síndico, para o conselho, para o seu condomínio. Então, a gente entrou com essa ação de cobrança condominial, o condomínio ele foi vitorioso. Como é vitorioso numa ação de cobrança condominial? Quando o proprietário ele não faz a sua defesa, ele não demonstra a intenção de quitar a dívida e deixa o processo seguir adiante sem interferir através de um profissional. Apresentando argumentos, apresentando formas de quitação do condomínio, e aí prosseguiu. Estamos na fase de execução. Na fase de execução, o advogado ele procura meios para quitar essa execução, ou seja, já tem um título judicial, apurado o cálculo e atualizado esse cálculo da dívida. Esse cálculo ele precisa ter efetividade através da execução. E aí como é que o advogado fez? Apresentou a planilha de cálculos atualizada, o juiz homologou e prosseguimos com o pedido de bloqueio de contas bancárias, busca de bens, busca de automóveis, e não foi vitorioso nesse sentido. A gente não encontrava bens para poder liquidar a dívida que o proprietário tinha em favor do condomínio. E aí eu entrei como síndica e orientei o advogado a pedir a arrematação do bem que estava em execução. Ou seja, os imóveis que estavam em dívida já tinha um título executivo em favor do condomínio. O valor da dívida ultrapassava o valor da dívida com o condomínio. Então foi apresentado um pedido ao juiz de que, considerando que a fase de execução se encontra frustrada, ou seja, nós
nós propusemos todas as formas de execução, através da penhora e avaliação, através do bloqueio online, e nada foi avante, nada foi concluído com sucesso. E considerando todas essas formas de execução que não tiveram efetividade, o condomínio se interessa pelos bens. Ou seja, se o proprietário ele não quer pagar a dívida, ele não se apresenta para fazer um acordo de parcelamento, e o condomínio ele está sendo prejudicado com a inadimplência, causando um saldo devedor enorme, prejudicando a gestão do condomínio, eu pedi para que fosse arrematado bem. Ou seja, o imóvel que era de terceiro devedor com uma ação de cobrança condominial em fase de execução, você vai e pede arrematação. Olha, arremata em favor do condomínio, que aí o condomínio vê o que faz com esse bem e a gente efetiva essa execução. E o juiz aceitou. Ok. Deferiu o pedido. E aí, a partir daí, já tem o termo de arrematação? Não. Depois que foi deferido, tem que abrir prazo, isso aí é a parte processual. Abre prazo para outra parte se manifestar. Ah, mas ela ao longo do processo não se manifestou. Não interessa. Abre prazo para poder cumprir todas as formalidades processuais e evitar nulidade no processo. Então foi deferido, foi aberto o prazo, depois de concluído o prazo, foi certificado o prazo de que a pessoa não se manifestou, e aí sim o condomínio entra pedindo para que seja emitido na posse do imóvel. Então, a partir do momento do pedido de emissão na posse, o juiz vai mandar expedir documento de emissão na posse do imóvel. E aí começa-se o tumulto. Por quê? O oficial de justiça vai ter que vir aqui. E aí aparece pessoas falando que é proprietário para impedir isso acontecer. E esse é o momento que ultrapassa o processo, e aí o síndico precisa ter o pulso para poder concluir essa determinação judicial. O oficial de justiça vem, o síndico acompanha o oficial de justiça, contrata um chaveiro, abre a porta, é emitido na posse do imóvel. E aí o imóvel passa a ser de posse e propriedade do condomínio, para que ele possa efetivar, né, esse crédito que o proprietário deixou de pagar. Então, o que o condomínio vai fazer com esse imóvel? Aí é de acordo com a gestão do síndico, sempre pensando na organização financeira do condomínio. O condomínio precisa ter equilíbrio financeiro, precisa ter saúde financeira, precisa ter uma reserva financeira para poder fazer essa administração. E aí o síndico ele pode vender? Pode vender. Ele pode alugar? Pode alugar. Em nome do condomínio? Sim, pode fazer tudo isso através da administradora, através dele mesmo contratar um administrador do imóvel, ou então para poder vender, contratar um corretor para que faça a captação do cliente para vender o imóvel. E essa forma de propriedade do condomínio é completamente legal. A partir do momento que o condomínio tem a posse e a propriedade, ele pode usufruir desse imóvel que é legitimamente seu. E aí, agora, outros procedimentos administrativos. Tem o termo de arrematação, que aí começa, na fase de execução, quando o juiz expede o termo de arrematação, esse documento ele vai ter que ser
informado no registro de imóveis para poder transferir a propriedade para o condomínio. Esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da emissão na posse. O imóvel, através do termo de rematação, quando é levado para o registro de imóveis, ele é transferido sua titularidade, e a emissão na posse, quando é através de um termo que é emitido pelo oficial de justiça, assinado pelas partes e depois juntado ao processo, é o termo de emissão na posse, onde o condomínio, através do seu síndico, ele pode usufruir do bem em favor do condomínio, sempre em favor do condomínio. Tudo bem, pessoal? Espero ter esclarecido essa questão de ação de cobrança judicial lá na fase final de execução, e como o condomínio ele pode organizar suas finanças com base nesse imóvel arrematado em seu favor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!